Você sabia que existe uma igreja que parece católica, mas não é católica? Hoje você vai entender as três maiores diferenças entre a igreja católica e a igreja anglicana. A primeira diferença é quem manda. Na igreja católica, o Papa em Roma é a autoridade máxima. Tudo se baseia em um conceito teológico profundo chamado sucessão apostólica. Para os católicos, quando Jesus disse ao apóstolo Pedro, "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja", ele instituiu o primeiro papado. Desde então, cada papa é visto como o sucessor direto de Pedro e o representante visível de Deus na terra. Quando o papa fala oficialmente sobre fé e moral, suas decisões são consideradas infalíveis. Existe uma centralização total. O que o Vaticano decide vale para o mundo inteiro. Já na anglicana não existe papa. Cada país tem sua própria liderança. E na Inglaterra, o rei é o chefe oficial da igreja. E a razão para isso acontecer não nasceu de um debate teológico pacífico, mas sim de uma das maiores crises políticas e conjugais da história. Nos anos 1500, o rei da Inglaterra, Henrique VIII, era um católico fervoroso. Porém, sua esposa, Catarina de Aragão, não conseguia lhe dar um herdeiro homem para o trono. Desesperado pela continuidade da sua dinastia e apaixonado por uma jovem chamada Ana Bolena, Henrique recorreu ao Papa pedindo a anulação do seu casamento. O Papa, sob intensa pressão política de outros reinos, disse não. A reação de Henrique VIII reescreveu a história. Ele decidiu que nenhum líder estrangeiro em Roma mandaria na Inglaterra. Em 1534, ele rompeu oficialmente com o Vaticano, confiscou as terras da Igreja Católica e se autodeclarou o chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Ele não queria mudar a missa. Ele queria o poder e o direito de se divorciar. É por isso que, até hoje, o anglicanismo funciona como uma federação de igrejas nacionais independentes. O monarca britânico continua sendo o chefe oficial na Inglaterra. E o arcebispo de Cantuária é o líder espiritual simbólico, mas sem o poder de mandar nos outros países. A segunda diferença está no altar, mexendo diretamente com o comportamento e o cotidiano da comunidade. No catolicismo, padres não podem casar e apenas homens podem ser ordenados. O celibato sacerdotal se consolidou fortemente na Idade Média por duas razões. A espiritual é a imitação de Jesus, que não se casou para se dedicar totalmente à sua missão. O padre católico abre mão de uma família biológica para que a comunidade inteira seja a sua família. A razão prática era proteger o patrimônio da igreja, evitando que bens fossem herdados pelos filhos dos padres. Além disso, o catolicismo restringe a ordenação aos homens porque argumenta que Jesus escolheu apenas homens para serem seus 12 apóstolos originais. Na igreja anglicana, padres e bispos podem casar, ter filhos, e mulheres também podem liderar as missas. Quando os anglicanos romperam com Roma, eles questionaram se São Pedro era casado, já que a Bíblia menciona abertamente a cura da sogra de Pedro. Por que os sacerdotes de hoje deveriam ser proibidos de casar? Para eles, a experiência de gerenciar um lar e criar filhos confere ao pastor muito mais empatia para aconselhar as famílias da sua paróquia. No século XX, eles deram um passo além e concluíram que a exclusão das mulheres era apenas um reflexo cultural do passado e não da vontade de Deus. Gradualmente, começaram a ordenar mulheres e hoje elas ocupam inclusive o cargo de bispas. É um choque visual para quem está de fora. O ritual mantém toda a solenidade clássica de uma missa, mas quem conduz as orações e eleva a hóstia pode ser uma mulher, casada e mãe de família. E a terceira diferença talvez seja a mais polêmica, pois mexe diretamente com o destino da sua alma. Os anglicanos mantêm missas parecidas com as católicas, mas não acreditam no purgatório e possuem regras muito mais flexíveis. No universo católico, a doutrina do purgatório explica o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia de Deus. A igreja ensina que a maioria das pessoas não morre santa o suficiente para ir direto para o céu, mas também não morre em pecado grave para ir ao inferno.
O purgatório surge como uma lavanderia da alma, um estado intermediário de purificação temporária, onde os resquícios dos pecados são apagados antes de a pessoa contemplar a Deus. Por isso, os católicos rezam tanto e oferecem missas pelos mortos. Ao longo da história, os teólogos anglicanos revisaram essa doutrina e decidiram abolir o purgatório, classificando-o como uma invenção humana sem base bíblica clara. Para eles, o sacrifício de Jesus na cruz foi absoluto e suficiente. Após a morte, a alma salva entra direto na presença divina. Essa mudança abriu as portas para o que eles chamam de via media, o caminho do meio. Quando a rainha Elizabeth I, filha de Henrique VIII, assumiu o trono, a Inglaterra estava à beira de uma guerra civil entre católicos e protestantes radicais. Numa jogada genial de conciliação, ela usou a Igreja Anglicana como uma grande ponte. Manteve a beleza estética, a liturgia solene, as vestes e os altares do catolicismo para confortar o povo tradicional, mas adotou a teologia e a flexibilidade dos protestantes. Por causa disso, o anglicanismo se tornou uma igreja de tolerância interna. No catolicismo, o dogma é uma verdade fechada. Se você não aceita os dogmas do Papa, está fora da comunhão. No anglicanismo, valoriza-se o equilíbrio entre a Bíblia, a tradição e a razão humana. Há espaço para a dúvida. Na mesma paróquia anglicana, você encontra um fiel que reza o terço e venera a Virgem Maria. Dividindo o mesmo banco com um fiel de tendência totalmente protestante, focado apenas na leitura da Bíblia. Eles não buscam a unidade, forçando todos a pensarem igual, mas sim celebrando o respeito mútuo. Enquanto a Igreja Católica aposta na solidez da rocha, uma estrutura global com dogmas firmes que resistem imutáveis ao tempo, a Igreja Anglicana aposta na flexibilidade da ponte, preservando a herança estética do passado, mas com as janelas abertas para dialogar com o mundo contemporâneo. Agora me diz, qual dessas diferenças mais te surpreendeu? Compreendendo a história e o lado humano por trás de cada decisão, qual dessas visões de igreja faz mais sentido para a sua forma de ver o mundo? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal e até a próxima.